Você está ligado na TV Real, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cachoeira de Macacu, Rio das Ostras e Cabo Frio. Olá, amigos e amigas da TV Real Nova Friburgo e região. Dando prosseguimento às entrevistas dos candidatos à prefeitura do município de Rio das Ostras, a gente recebe aqui hoje o professor Luciano, do Partido PSOL, Coligação Rede, e a vice Natália Rodrigues. Antes da gente começarmos ao nosso bate-papo, a nossa entrevista, gostaria muito de agradecer aqui a pousada do Marujo, que nos cedeu o espaço para a gente estar gravando aqui no dia de hoje, e também a pessoa Maricel e o Diego aqui da pousada. Muito obrigado pela colaboração de vocês. A gente vai começar aqui hoje com o professor Luciano, da PSOL Rede, e da vice Natália Rodrigues. Professor Luciano, a gente agradece demais a presença do senhor aqui e da sua vice Natália Rodrigues para a gente estar passando para os nossos amigos aqui da TV Real Nova Friburgo e região e estar discutindo, né, propostas para o nosso município. E queria deixar bem claro aqui que as propostas e o tema que foram selecionados nessa noite pelos próprios candidatos, ok? Pelo próprio candidato, no caso aqui, o professor Luciano. E o primeiro tema a ser discutido e falado essa noite seria e é a educação. Professor, muito obrigado pelo comparecimento do senhor aqui para a gente estar fazendo esse bate-papo, né, com a TV Real Nova Friburgo. Cacau, eu que agradeço. A democracia do espaço é fundamental para os cidadãos riostrenses ter acesso à informação e esse espaço fortalece a democracia local. Eu sou um especialista em educação, eu sou um doutorando em educação. A minha vice, Natália Rodrigues, é uma doutora em educação, diretora de escola, e nós temos muito a contribuir para a melhoria da qualidade da educação riostrense. O primeiro problema, Cacau, na cidade é com relação ao acesso às creches. Não existem vagas suficientes para todas as crianças e é fundamental a ampliação do número de vagas nas creches. Mas não só isso, Cacau. Na verdade, é necessário também que as mães tenham creches próximos da sua localidade, porque na nossa cidade é muito comum as mães irem de bicicleta para levar os seus filhos até a escola e depois voltar. E quando chove, o que acontece é que as mães não levam as crianças para a creche, porque senão as crianças vão pegar um resfriado, uma pneumonia. Então, nós temos que colocar creches próximo dos locais de moradia da população. E é possível construir mais creches até atingir 100% para que as mães tenham tranquilidade quando vão trabalhar e cheguem em casa sabendo que a criança ficou na creche de forma integral. Nós defendemos creches de 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Mas não são só as creches, Cacau. É necessário também melhorar o ensino fundamental, a educação do 6º ano ao 9º ano. Do 6º ano ao 9º ano, o maior problema no município são a grande quantidade de alunos em sala de aula. Eu posso falar porque eu trabalho na cidade há mais de uma década na Escola Municipal América Abdala e trabalho há 18 anos na Escola Salesiano Castelo. Então, é um abismo, Cacau, entre as duas realidades. No Salesiano, não passa de 25 alunos em sala. Professor, desculpa eu interromper o raciocínio do senhor. Vale ressaltar que a Escola Castelo é uma escola particular, não é isso? Privada, exatamente, Cacau. E lá não se coloca mais de 25 alunos para melhorar a qualidade de ensino. Mas a realidade da rede municipal é que tem mais, chega a 40, 45 alunos. Então, se nós queremos que os filhos da classe trabalhadora tenham uma educação de qualidade como a rede privada, é necessário redução do número de alunos em sala de aula. Mas é só isso? Claro que não. Você vai reduzir o número de alunos, é necessário concurso público para contratar mais professores para ocupar essas vagas. É assim que se melhora o IDEB, é assim que se melhora a educação. Mas nós temos outro problema grave na cidade, que foi o fechamento do Imero, uma escola municipal de alta qualidade, onde muitos dos meus amigos de trabalho estudaram no Imero, fizeram normal no Imero, passaram no concurso público e hoje essa opção para os filhos da classe trabalhadora não é possível.
O Imero foi fechado na atual gestão e nós estamos defendendo a reabertura do Imero. O Imero é fundamental porque é uma escola de ensino médio. É necessário também finalizar as obras na rodovia do contorno da escola do ensino médio, que eu sei que é uma escola estadual, mas é necessário uma pressão sobre o governo estadual para finalizar as obras, para abrir mais vagas naquela região. E não tem vaga, Cacau, para todos os alunos do ensino médio. Nós formamos muito mais alunos no 9º ano do que a absorção no ensino médio. Então, é um direito, está na Constituição Federal de 88, o direito à educação. E é necessário ampliar o número de escolas de ensino médio com parcerias com o governo do estado. Para nós, educação significa a possibilidade de ascensão social. E eu não estou falando da boca para fora, Cacau. Eu sou filho de uma empregada doméstica, eu sou filho de um porteiro e eu cheguei ao doutorado sempre estudando em escolas públicas, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Rural. É isso que eu desejo para os filhos da classe trabalhadora que estão assistindo a minha proposta e a proposta da Natália Rodrigues para a educação. Todos os pais e mães sonham que os seus filhos tenham uma vida melhor do que a vida que nós temos dura. E para ter uma vida melhor, eu lembro sempre da minha mãe que acordava às 5 horas da manhã para trabalhar e dizia: a única solução é a educação. Se você quer a ascensão social, você precisa estudar. E eu recebi os conselhos da minha mãe e consegui chegar no último estágio de educação no nosso país. E é isso que eu quero para o seu filho, para a sua filha, uma educação de qualidade, para que tenha uma ascensão social na sua família. Então, amigos, passando agora para o segundo tema desse bate-papo, dessa conversa aqui com o professor Luciano, pessoal e rede, e a vice Natália Rodrigues, a gente vai falar agora do segundo tema, que é assistência social. Para nós, do pessoal e da rede, nós estamos muito felizes em ter uma doutora como vice. Muitas vezes na política se coloca um homem como prefeito, uma mulher como vice, mas nós do pessoal acreditamos que essa vice não é decorativa. E para uma prefeitura eficaz, nós precisamos de ciência e técnica. E a Natália tem experiência profissional e um acúmulo tremendo sobre assistência social. E é por isso que eu vou passar a palavra à minha vice para que ela apresente as propostas do nosso programa, porque não há hierarquia entre homens e mulheres na nossa chapa majoritária. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada, Cacau, por esse espaço democrático, como o Luciano falou. A assistência social para a gente é um ponto fundamental do nosso programa. O que é assistência social? É uma política pública não contributiva e para as pessoas que necessitam dela. É uma política tão importante que pode contribuir para a erradicação do trabalho infantil no nosso município, que infelizmente é uma realidade, que pode contribuir para diminuir e erradicar a violência doméstica e os altos índices de feminicídios que nós temos aqui na nossa cidade, que pode atuar com visitas domiciliares, sobretudo para as pessoas mais idosas, as pessoas com mobilidade reduzida, que tem um papel fundamental de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. E nós sabemos o impacto positivo na nossa cidade, na sociedade, desse fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, os reflexos que isso podem gerar na nossa cidade. Mas um programa tão importante, uma política pública tão importante como essa, precisa de investimento. Precisa ter pessoas atentas a essa política pública, o que não vem acontecendo na nossa cidade, infelizmente. Nós precisamos de um investimento em recursos humanos e materiais, que é a principal defasagem hoje no nosso município no que diz respeito à assistência social. O que eu quero dizer com isso? Eu falei, por exemplo, que podemos fazer visitas domiciliares, certo? Podemos fazer visitas às casas, busca ativa às pessoas. Mas como fazer isso sem carros? Nosso município tem um grande problema da falta de carros, uma coisa simples de ser resolvida. Nós estamos propondo, portanto, melhorar a infraestrutura com recursos materiais. Como fazer esse atendimento tão importante com poucos profissionais? É inviável. O nosso município, um profissional, muitas vezes, precisa atender 200 pessoas. Como atender com qualidade 200 idosos, 200 crianças, 200 pessoas em situação de vulnerabilidade? É inviável. Com tantas demandas que essas pessoas têm para passar
né, para esses profissionais, a gente precisa aumentar o número de profissionais. Como que eu vou aumentar o número de profissionais? Convocando, a partir do concurso, né? Existe um concurso, a gente vai convocar, depois vamos abrir novos concursos. Desculpa, professora, interromper. O concurso que a senhora diz é o concurso que foi feito agora, o último? Sim, que está em vigor, ainda está em vigor. Eu só preciso convocar mais pessoas, né? Ou seja, o que nós estamos propondo são coisas exequíveis, são coisas que precisam desse olhar atento para que sejam resolvidas, né? Então eu preciso convocar novos profissionais para ter um melhor atendimento. Eu preciso aumentar o número de CRAs. O CRAs é um órgão de prevenção, né? E a gente acredita muito na prevenção, né? A gente precisa prevenir determinadas situações, evitando violências diversas. Eu não posso ter no município um único CRAs atendendo mais de 20 bairros. É a mesma coisa da questão anterior, quando eu falei dos funcionários. Eu preciso aumentar o número de CRAs para que as pessoas não tenham um deslocamento tão grande da sua residência até esse órgão. Eu preciso de convocação, formação e capacitação desses funcionários, né, melhorando, portanto, esse atendimento. Eu preciso ter no nosso município, e é uma proposta nossa, instituições, né, que nós chamamos de instituições permanentes para abrigar essas pessoas que estão necessitando. Por fim, o nosso pensamento no nosso programa é que essa política pública ela não pode ter um caráter punitivista. Como eu disse, um programa tão importante, uma política pública tão importante que não pode ter um caráter punitivista. A gente acredita na prevenção, na redução dos índices de violência, de trabalho infantil, de feminicídio, desde que haja uma preocupação ativa e constante sobre essa área. Então, amigos da TV Real, vamos passar agora para o terceiro tema do nosso bate-papo aqui, que seria planejamento urbano. Então, eu sou um especialista, Cacau, em planejamento urbano. Você falou que você foi especialista em educação, eu tenho um mestrado em planejamento urbano pela UFRJ, eu escrevi um livro sobre enchentes e tem propostas científicas para melhorar a vida dos moradores. A primeira proposta é o Canal de Medeiros. O Canal de Medeiros é uma obra que deveria ser feita para desassorear o rio, para acabar com as enchentes nos bairros e passa eleição, essas obras não são feitas. Professor, desculpa de atrapalhar mais uma vez no seu raciocínio, eu não quero, tá? Mas o que acontece? Eu moro bem próximo ao Canal de Medeiros e eu quero chamar a atenção aqui da situação do Canal de Medeiros, não só pelo abandono, mas também não sei se o senhor sabe que o Canal de Medeiros, quando ele desemboca lá no Rio São João, ele tem uma comporta. O senhor sabia disso? Claro. Então, desculpa. Exatamente. E houve algumas obras no atual governo, o que é correto deve ser falado, que diminuíram um pouco as enchentes no bairro, por exemplo, Cidade Praiana. Porém, não foi o suficiente. E nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A tendência com o aquecimento global é que as chuvas se tornem cada vez mais intensas. Então é necessário fazer obras de infraestrutura urbana, desassorear o rio para que não tenha mais enchentes. E como eu falei, eu escrevi um livro sobre isso e eu sei como resolver o problema. Mas não é só o problema das enchentes que aflige a nossa população. Nós temos um problema, por exemplo, do esgoto, né? Da falta de água. Nós sabemos que nossa cidade é uma cidade turística, uma cidade que recebe quase 4 vezes a população nos meses de janeiro e fevereiro, e nós queremos continuar recebendo porque isso aquece a economia. Mas é necessário uma política de abastecimento de água, uma política que evite a falta de água, e é necessário também a questão do esgoto. Essa questão do esgoto hoje é o grande tema das eleições, porque foi assinado um contrato com a empresa privada pelo ex-prefeito Carlos Augusto, com a ideia de que 10 anos depois, todo grande contrato é assim, entra em vigor. E aí entra em vigor no atual prefeito, que é o Marcelino. Ou seja, ambos poderiam ter evitado essa cobrança abusiva da taxa de esgoto. E agora todos falam, nós queremos evitar essa cobrança. Mas por que não fizeram anteriormente? Mas qual é a nossa proposta? A nossa proposta
é que seja uma empresa municipalizada e não uma empresa privada, porque esgoto não é para ter lucro, esgoto é para garantir o bem-estar da população e para evitar que essa população adoeça, para evitar que os hospitais fiquem superlotados. Então a nossa proposta é municipalizar a questão do esgoto, parar a cobrança de taxa de esgotos e priorizar a infraestrutura urbana. É necessário que essa infraestrutura que existe, principalmente no centro da cidade, ela funcione como rede, Cacau. Ela é necessária, você não pode criar aparelhos urbanos isolados, porque isso triplica o gasto desses aparelhos. Nós precisamos usar a rede existente e estender essa rede até os bairros como Âncora, como Cidade Praiana, como Palmital, como os bairros periféricos, como Recanto. Então, é uma proposta de longo prazo. Infraestrutura urbana é sempre muito difícil, Cacau, porque não são obras que se resolvem em 4 anos. Então, a maioria dos prefeitos que não estão preocupados com a população pensa, eu não vou fazer uma obra para o prefeito seguinte inaugurar. A nossa proposta é iniciar uma obra que vai ser uma obra de infraestrutura, que é uma obra que demanda no mínimo 10 anos. Como eu te falei, eu sou um profissional da área e nós vamos apostar nisso, apostar no planejamento urbano. Recentemente, houve a construção de um shopping e nós achamos que é muito bom o entretenimento para a população. Foi muito bem-vindo o Plaza Shopping de Rio das Ostras. Mas atrás tem uma comunidade, o Cláudio Ribeiro, e não houve uma expansão dessa rede de esgoto do shopping que foi construído para o Cláudio Ribeiro. Não seria um gasto a mais, Cacau, seria pensar a população em vulnerabilidade social, pensar que o Cláudio Ribeiro vai encher com a pressão, encher de água, enchente, com a pressão que está acontecendo naquele rio ali ao lado do Cláudio Ribeiro. Então, nossa proposta é pensar o planejamento urbano, evitar a especulação imobiliária e valorizar a vida dos cidadãos rioestrenses. Então, amigos da TV Real Nova Friburgo, continuamos com a nossa conversa, com o nosso bate-papo aqui com o candidato do PSOL, o professor Luciano, e a vice Natália Rodrigues, e a gente vai passar agora para o quarto tema desse bate-papo, que é emprego e renda. Todo mundo precisa de emprego para ter uma vida digna, mas é necessário que qualquer governo que se preocupe com a população garanta uma renda básica para os desempregados. Então nós temos um compromisso de aumentar e ampliar a renda básica. É necessário também a desburocratização para aqueles que procuram uma renda alternativa, o comércio popular, né? Hoje é muito difícil conseguir as licenças na prefeitura, a pessoa quer trabalhar, mas a pessoa não ganha a autorização para ir para a rua e para fazer o seu trabalho. Nós vamos desburocratizar essa medida. Mas para nós é fundamental que a gente construa uma grande rodoviária no bairro do Âncora. Por quê, Cacau? Porque, primeiro, construção civil gera emprego. É fundamental. Segundo, após a rodoviária ficar pronta, vai dinamizar o comércio local. E nós sabemos que esse é um bairro com grande vulnerabilidade social. Então nós precisamos gerar emprego na periferia da cidade. Mas você me pergunta, vai ser só na periferia a sua proposta? Não. Nossa cidade tem uma vocação para o turismo. Mas é necessário ter um turismo de qualidade. Não é só vir para cá para ir para a praia. É necessário ecoturismo. Nós temos praias diversas, belíssimas, e nós precisamos capacitar a nossa população, explicando a história daquelas praias, capacitando com relação ao meio ambiente, para que eles se tornem guias de turismo e para que eles façam essa visita guiada com qualidade. Cacau, nós também temos, a Natália é doutora em História, eu também sou um historiador, o Museu Sambaqui da Tarioba, que fica no centro da cidade, que fica ali próximo da costa acústica. Nenhuma cidade da região dos lagos tem esse museu, que tem ossos in situ, que significa aqueles ossos que, por causa do calcário, permaneceram. Isso é uma descoberta arqueológica que deveria ter excursões de todas as escolas de outros municípios para conhecer esse museu. Isso ia dinamizar o transporte, isso ia dinamizar, gerando empregos para quem faz esse transporte, ia gerar renda, porque as crianças iam se alimentar no museu, e ia gerar um outro tipo de turismo na nossa cidade, que é o turismo histórico.
emprego e renda é uma preocupação constante na nossa cidade. Nós precisamos também de convocação no concurso público, como a Natália Rodrigues falou. Tem um concurso em vigor, nossa ideia é prorrogar esse prazo, manter, convocar os concursados, porque o servidor público também deve ser valorizado. E aí eu tenho que falar da minha situação como servidor da educação. Há mais de 10 anos, Cacau, o plano de cargos, carreira e vencimento não é votado por nenhum governo anterior. Nós temos o compromisso de votar o plano de cargos e carreiras e vencimento para melhorar a situação do servidor. Porque o servidor gasta o seu dinheiro na cidade, Cacau. Ele se alimenta na cidade, ele usa o supermercado e isso vai dinamizando a economia. Nós acreditamos em economia solidária, acreditamos no dinamismo da economia local e para isso é necessário que o servidor receba salários melhores. Tenha um plano de carreira, não só o servidor da educação, como o servidor, todos os servidores, a guarda municipal, os servidores da saúde. Então é possível gerar emprego, é possível gerar renda, é necessário um governo que tenha compromisso com aqueles que não conseguem emprego. Uma medida, por exemplo, para gerar emprego, como é que eu posso arrumar um emprego se eu não tenho dinheiro da passagem? Muitas vezes a gente vai até o local e aí o cara um dia entrega o currículo, não consegue emprego, e ele passa 29 dias sem ter uma chance de procurar outro emprego. É necessário que a passagem seja financiada pelo governo, porque na verdade isso é redução de um gasto, porque ele vai arrumar um emprego e isso vai dinamizar a economia local. Então nós defendemos também que quem está procurando emprego não pague a passagem e o município financie. Então, professor, a gente vai agora passar para o último tema desse bate-papo, dessa entrevista, que é um tema que é muito comentado nas redes sociais aqui do nosso município, que é a saúde. O maior problema que nós temos como riostrenses é exatamente a saúde. Hoje, a população não consegue fazer um agendamento e ela tem que acordar de madrugada para conseguir uma vaga no hospital. Não tem atendimento especializado, ginecologista, oftalmo, psicólogo para as crianças. Não tem atendimento especializado. Então é necessário convocar médicos especializados para que a população não tenha que sair da cidade para fazer, por exemplo, cirurgia fora da cidade, para se locomover para tentar cuidar da sua saúde. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é um sistema fundamental e o nosso programa de governo defende o SUS. Mas é necessário um SUS que funcione. Então, por exemplo, Cacau, a farmácia popular quase não tem remédios. Você vai na farmácia hoje, não tem remédio nem para dor de cabeça, nem de pirona. Então, nós precisamos, com o recurso municipal, abastecer as farmácias populares para entregar medicamento gratuito à população. Nós precisamos também de um atendimento humanizado na cidade. Muitas vezes a população é internada no hospital municipal, mas fica numa situação precária. Ela dorme no hospital, mas aquele parente que está preocupado, ele não tem condições de ficar ali ao longo da noite ao lado do seu parente querido. Então nós queremos um atendimento humanizado. E eu queria, de licença, passar a palavra para a Natália, para também falar as propostas que afligem as mulheres com relação à saúde. Bom, Cacau, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, linda, maravilhosa, e apesar de eu nascer aqui em Rio das Ostras, de eu morar tanto tempo aqui em Rio das Ostras, a minha filha não pôde nascer no município. Por quê? Porque eu tive medo, nesse momento tão delicado da minha vida, tão importante da minha vida e da minha família, minha única filha, eu precisei ir para outro município, para Macaé. Por que eu estou te contando essa história? Porque essa é a realidade de muitas mulheres aqui em Rio das Ostras, infelizmente. Adoramos o nosso município, queremos criar nossas crianças no nosso município e queremos que as nossas crianças nasçam no nosso município. Infelizmente, muitas mulheres têm medo de parir no nosso município. Por quê? Os hospitais, o nosso hospital municipal aqui em Rio das Ostras já cometeu inúmeras violências obstétricas. Num momento tão delicado, tão importante e de tanta felicidade, que deveria ser tão somente de felicidade. Infelizmente não é o que acontece. Temos casos registrados, eu não estou falando da minha cabeça, são dados, de pessoas que vieram a óbito, que perderam
suas crianças no momento do parto, além de tantas outras violências. Portanto, o que nós defendemos como uma bandeira prioritária? Uma unidade especializada no atendimento às mulheres, para evitar quaisquer tipo de violência contra a mulher, sobretudo a violência obstétrica. Não podemos permitir a continuidade desse absurdo que vem acontecendo na nossa região. Precisamos garantir, fortalecer e aumentar os núcleos de atendimento à criança e adolescente também, né? Então, quando eu falo de gestação, eu falo da vida na sua completude, né? Eu preciso garantir, por exemplo, um banco de leite. Isso é saúde, né? As crianças que amamentam, que mamam com mais tempo, elas têm sua saúde preservada, né? Isso também são dados que a gente já vê, isso é ciência. Além disso, precisamos aumentar o número de unidades de estratégia da família para trabalhar com medicina preventiva. A gente acredita que prevenir é muito melhor, né? A gente vai evitar situações tão complicadas, como o Luciano falou, os hospitais tão cheios. Como que eu faço a prevenção? Mais unidades, mais vacina, aumentar a cobertura de vacinas, aumentar a divulgação da importância da vacina, né? Nós precisamos ter um controle, inclusive, em relação a isso, melhorar a qualidade da comida, né? Nas escolas e na creche, porque saúde também é alimentação, saúde também é esporte, uma atividade física constante. Então, nós valorizamos os programas de esporte no nosso município, como surf, como altim e vários outros. Isso também é medicina preventiva. Amigos da TV Real Nova Friburgo, região, eu queria deixar aqui, antes das considerações finais do candidato do PSOL e Coligação Rede, o professor Luciano, e a vice Natália Rodrigues, eu queria deixar meu muito obrigado à Pousada do Marujo, onde nós estamos aqui gravando essa conversa, esse bate-papo, por ter cedido esse espaço, servido de cenário para a gente estar gravando. E deixo aqui agora as considerações finais ao candidato Luciano e a sua vice, Natália Rodrigues. Eu quero agradecer, Cacau, o fortalecimento da democracia. A gente que agradece, pessoal. Com essa entrevista. Eu peço para vocês, para me seguir nas redes sociais, @professor.luciano, para que eu possa apresentar as outras propostas de governo, porque é fundamental que o cidadão, antes de fazer a sua escolha, tenha acesso às propostas. E nós apresentamos 50 páginas de programa de governo para melhorar a vida da população riostrense. Meu nome é professor Luciano, eu sou um educador, eu trabalho na cidade há quase 2 décadas, eu me dedico à educação, sou um servidor público municipal concursado, mas mais do que isso, eu sou um morador preocupado com bem-estar. A minha candidatura é bastante diferente das outras candidaturas, porque a minha candidatura não tem financiamento de grandes empresários. Porque quando grandes empresários financiam um candidato, depois que esse candidato for eleito, ele vai fazer contratos que beneficiam essas grandes empresas. A nossa candidatura não tem rabo preso, não temos nenhuma conexão com nenhum prefeito anterior, verdes e laranjas. Somos uma candidatura independente, sempre fomos oposição aos erros cometidos pelas candidaturas anteriores, mas não somos oposição pela oposição. Nós temos as melhores propostas, como foi apresentado, Cacau, para melhorar a vida do riostrense. E você tem que dar oportunidade ao novo, à novidade. Nós somos a candidatura nova na cidade. Nós estamos apresentando novas ideias na cidade. Eu sou candidato porque eu acredito muito nas ideias do pastor Martin Luther King, que falava que o que dava medo a ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nessas eleições de 2024, os bons não vão ficar em silêncio. Nós vamos falar sem medo, com muita dignidade, com a coragem que a Marielle Franco, do nosso partido, teve para denunciar os grandes empresários, e nós vamos mudar a cidade de Rio das Ostras. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, Cacau, você e toda a sua equipe por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Muito importante para a democracia e o espaço que você também está dando para a vice, né? Como o Luciano falou anteriormente, nós trabalhamos com uma candidatura coletiva, né? Todo o nosso trabalho é coletivo, não só entre a gente, mas com o cidadão riostrense. Por isso, eu quero convidar
todo riostrense a participar das nossas atividades. Fazemos atividades aos sábados. Todos os sábados estamos reunidos para discutir as nossas propostas. O que nós queremos demonstrar aos riostrenses é que as nossas propostas são execuíveis. Temos falado isso a todo momento. Não é apenas um discurso bonito para ficar bacana na foto e na filmagem. Nós temos propostas concretas, com base em ciência, com base em dados, com base em técnica e estudo que nós temos. E é isso que nós queremos apresentar ao cidadão riostrense. Por isso eu convido a todos que estão assistindo a participar das nossas atividades aos finais de semana, para seguir a gente nas nossas redes sociais. A minha página é natalia.rodrigues.faria. Podem me seguir, o professor Luciano, a página do nosso partido, que é o PSOL, porque ali a gente apresenta vídeos, propostas, quais são os nossos temas, quais são as nossas formas de trabalhar. Então eu peço que as pessoas nos sigam e nos acompanhem para que a gente possa demonstrar que mudar é possível. Mudar é necessário e é possível. É possível fazer de Rio das Ostras uma cidade mais justa, uma cidade menos desigual, uma cidade mais fraterna, uma cidade que inclua todos os cidadãos. Homens, mulheres, velhos, jovens, crianças. Eu falei aqui, por exemplo, do parto, da gestação até a idade mais avançada, pessoas com necessidades físicas diferenciadas, de inclusão. Precisamos falar para todos e todas, e não somente para um grupo pequeno, que são aqueles atendidos pelos grandes empresários, nem uma pequena parcela da população que tem mais acesso. Nós defendemos direitos para todos, e não privilégios e favores, como vem acontecendo no nosso município há muito tempo. Quem mora em Rio das Ostras já há muito tempo sabe disso. Fica um revezamento político de tantos anos e que não muda nada, continua sempre o mesmo. Nós estamos mostrando que mudar, além de ser necessário, é possível. Nós somos a mudança. A única candidatura de esquerda, verdadeiramente, em Rio das Ostras, somos nós. Nós não estamos comprometidos com os valores e os interesses dos grandes empresários. Estamos comprometidos com os trabalhadores, com os cidadãos riostrenses, com as mulheres, com as crianças, com os LGBTs, com todos aqueles que acreditam que podemos fazer diferença, que não podemos continuar nessa mesmice. Nós sabemos do que a gente está falando, não é mesmo? Precisamos apresentar propostas alternativas para essa cidade. Por isso, mais uma vez, eu convoco a todos a estarem presentes nas nossas atividades e, lá em outubro, no dia 6, votar 50, que é o nosso número. Muito obrigada. Você está ligado na TV Real, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cachoeiras de Macacu, Rio das Ostras e Cabo Frio.